E aí galera, salve salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série montando a minha impressora 3D em casa, a Hip Rap reciclada. No vídeo de hoje, iremos realizar a primeira impressão de teste da nossa máquina depois de pronta. E para isso, eu vou mostrar para vocês como configurar o software, mais conhecido como fatiador ou slicer, para realizarmos a configuração do modelo 3D a ser impresso por nossa máquina. Se você é um entusiasta da cultura maker e gosta de montar projetos no estilo faça você mesmo, essa série é dedicada para você. E é isso aí pessoal, bora de vídeo então? E aí pessoal, antes de começar o processo de fatiamento da peça do modelo 3D que a gente vai imprimir como teste, eu esqueci de mencionar no episódio da montagem final da máquina. Eu esqueci de mostrar o suporte de filamento, galera, que eu fiz também. Eu cortei lá na máquina laser do FabLab, utilizando um refúgio lá do próprio laboratório. Encontrei esses pedaços lá e fiz o desenho no Inkscape e fiz o corte na máquina laser, mas eles também podem ser feitos com a máquina Tico-Tico, galera. O desenho desse modelo aqui de suporte de filamento vai estar aí na descrição para fazer o download em PDF e em DXF também para quem quiser fazer o corte a laser. Basicamente são duas peças que eu sobrepus uma a outra e colei com super cola para ficar uma peça mais firme e mais resistente. E depois de ter colado, eu utilizei uma barra roscada para segurar o carretel do rolo de filamento. E aí essa peça aqui colada vai fixa aqui na estrutura da impressora na parte de cima. Eu utilizei esse tipo de peça aqui que eu encontrei em alguns guarda-roupas. É uma cantoneira. E basicamente eu fixei ela aqui na peça e fixei ela aqui na estrutura da máquina dessa forma. Coloquei um parafuso em cada peça e prendi essa parte aqui com uma barra roscada, um pedaço de barra M8 para segurar o carretel de filamento. Essas peças aqui eu cortei a mais. E aí a peça final ficou dessa forma aqui, galera. Eu já pintei ela. Dei um acabamento melhorzinho. Passei um spray para ficar mais legal. Na barra roscada aqui, eu imprimi esses arquivos, galera. Que esses arquivos aqui servem para gerar uma pressão no rolo de filamento. O rolo de filamento é inserido aqui nessa barra roscada. E aí essas peças servem para prender o rolo de filamento. E aí essa peça final, galera, vai ficar fixa na estrutura da impressora. E é aqui que a gente vai colocar o carretel de filamento. No caso, a instalação dela é super simples, é só colocar os parafusos aqui, fixando a peça na estrutura. Usar esses parafusos para madeira. Mas não tem segredo nenhum, galera. É só para mostrar esse pedaço, essa parte aí do suporte do rolo de filamento, que eu acabei esquecendo de mostrar na montagem final. Eu montei ela assim nessa orientação voltada para frente, porque voltada para trás, aqui na bancada, o filamento ia ficar pegando na parede, o rolo, né, o carretel ia ficar pegando. E aí eu achei melhor deixar ele voltado para frente aqui, que não altere em nada o funcionamento. E aí para fazer a colocação aqui do carretel não tem segredo nenhum, galera. Eu vou parafusar primeiro aqui a peça na estrutura. E agora que a peça do suporte do filamento está presa, é só vir aqui, remover. Opa.
Lembrando que essa peça aqui que eu imprimi, galera, eu já imprimi na máquina, depois de pronta já, eu não imprimi no FabLab. Os primeiros testes de impressão, da primeira vez que eu montei, eu imprimi essas peças aqui na própria máquina, depois de finalizado. Aí vamos pegar o rolo de filamento, vou utilizar esse aqui, esse PLA, com o filamento voltado para a parte da frente da máquina. Vou inserir o filamento lá na extrusora já. E vou prender aqui com as peças impressas. Lembrando que essas peças aqui elas têm um rolamento interno para facilitar a movimentação do carretel de filamento quando a máquina estiver puxando o material e realizando a impressão. Depois é só prender aqui com a porca e o rolo de filamento está pronto para trabalhar, galera. Vocês podem ver que ele se movimenta de maneira suave, não sobrecarregando o motor da extrusora da impressora. Aí após isso, coloquei o filamento lá na extrusora. Vou utilizar um filtro aqui de poeira também, que basicamente consiste em uma peça com dois pedacinhos de bucha que servem para filtrar a sujeira que pode estar depositada no filamento, galera. Vou colocar ele aqui. Dessa forma. E feito isso, nós podemos já partir para o fatiamento da peça e realizar o primeiro teste de impressão. Beleza? E aí, galera, dando início aqui ao nosso processo de realizar o teste de impressão. Vamos começar aqui já com o Repetir Host aberto já, galera, para fazer o fatiamento da peça. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tudo é acessar o navegador, digitar na barra de pesquisa Thingiverse, dessa forma, dá um Enter e acessar esse primeiro link aqui, galera, o thingiverse.com. Aí aqui, depois que abriu o site, vamos vir aqui na barra de pesquisa do próprio site, galera, e digitar Calibration. Esperar ele fazer a pesquisa aqui. Ali vai aparecer todos esses arquivos aqui, galera, que são os mais famosos que o pessoal costuma utilizar para realizar os testes da impressora. A gente vai começar com esse cubo de calibração de 20 milímetros, que é uma coisa clássica que o pessoal utiliza para fazer o teste da impressora, a primeira impressão. Mas vocês podem ver aqui que existem diversos arquivos aqui para serem baixados para fazer o teste da impressora. Esses daqui costumam ser o teste melhorzinho, mas vamos começar aqui pelo cubo de calibração. É só vir aqui, que tem a descrição do arquivo. A gente vai clicar aqui nessa caixinha aqui e vai baixar o arquivo direto. Depois que a gente fez o download, galera, ele vai lá para a pasta de downloads. Aí a gente já pode voltar no Repetir Host. E eu vou fazer uma breve introdução aqui desse setor aqui, dessa guia de colocação de objetos. Basicamente esse maisinho aqui é onde é usado para carregar o modelo. Vocês vão lá na pasta que foi acabado de fazer o download, caso eu já tinha a peça feita o download. E vai dar 2 cliques em cima, galera. Aí ele vai carregar o modelo aqui na nossa plataforma de impressão. Uma simulação do objeto em 3D. Aí clicando em cima do objeto, galera, com o mouse, com o botão da esquerda, a gente consegue movimentar o ângulo da peça, e com o botão da direita
conseguimos movimentar a peça na mesa de impressão aqui na plataforma. Podemos escolher a posição que queremos colocar a peça com o botão direito. Basicamente aqui desse lado direito do programa, podemos exportar o arquivo. Aqui tem a função de copiar. É só colocar o número de cópias que quer ser realizado. Dá um Enter. Copiar. E aí ele faz a cópia. Para fazer a exclusão do objeto é aqui nessa lixeirinha aqui, do lado direito. Aqui tem essa guia aqui é de posicionamento, no caso se tiver várias cópias, movimentarmos as peças na mesa. Essa função aqui, posicionamento automático, realinha todas as peças no centro da mesa, galera. E essa daqui, bem do lado dela, centraliza o objeto na mesa. Mas podemos escolher qualquer setor que quisermos. No caso, vamos começar pelo centro mesmo, que é a coisa mais certa a se fazer. Aqui tem como redimensionar a escala do objeto. É só alterar os valores aqui. No caso, vamos deixar do jeito que está. Esse arquivo ele tem 20 milímetros por 20 milímetros em todas as orientações. Altura, largura e profundidade. São 20 milímetros, galera. Mas basicamente vamos calibrar a impressora. Calibrar não, vamos fazer o teste de calibração final, realizando a impressão desse objeto. Aqui tem a opção de rotacionar o objeto, que não é o caso, não. Tem aqui o ângulo que dá para mover a peça. Vamos deixar do jeito que está. Aqui tem uma seção de ver o corte transversal da peça. Aqui em espelhar o objeto. Mas essas funções aqui não vamos utilizar agora, galera. É só para ilustrar o processo. Nesse lado esquerdo aqui nós temos as opções de visualização do objeto. Podemos mudar a orientação. Aí já passando para outra guia que nos interessa de fato, a guia do fatiar. Vamos realizar a configuração básica para realizar o fatiamento dessa peça, galera. No caso aqui, eu já tenho uma configuração salva aqui, vamos fazer uma nova lá. Esse preset já ficou salvo no meu HD. Mas, basicamente, galera, vamos utilizar aqui a seção do Cura Engine aqui. Lembrando que tem duas possibilidades aqui, o Slicer e o Prusa Slicer. Só que esses dois, eles são softwares relativamente mais complicados de se configurar. Não tão, mas sim, eles são mais complicados do que a seção do Cura aqui. No caso, vale a pena baixar a última versão do Prusa Slicer. O Prusa Slicer é um fatiador muito bom também. Mas aqui no nosso propósito inicial de teste, vamos utilizar essa opção do Cura. Iremos vir aqui em configuração. Ele vai abrir essa aba, galera, contendo as informações de velocidade, estruturas, extrusão, G-codes e avançado. Na guia de velocidade aqui, galera, vamos alterar alguns parâmetros, pois esses parâmetros estão um pouco altos assim para um primeiro teste. É aconselhável deixar um pouquinho menos, caso a impressora não apresente aí instabilidade. Ela pode, com essas velocidades altas,
Nessa de impressão aqui, até que não está tão alto, 60, pode deixar, mas o lento vamos reduzir para 20. Viagem, eu sei que minha impressora suporta 140 milímetros por segundo na seção de viagem, mas isso é um teste bem alto. Então vamos deixar essa velocidade aqui de no máximo 80, galera, para realizar essa primeira impressão. No caso, na máquina de vocês aí, quem montar uma máquina pode começar aqui com 80, para ver se a máquina não vibra muito, se a estrutura está bem parafusada, se ela não apresenta falhas no modelo. Se ela apresentar muitas falhas, significa que tem coisa errada, e a coisa mais certa a se fazer é reduzir a velocidade. A primeira camada tá bom, de 15 e 30. Essa seção aqui que o mouse está passando por cima faz referência ao movimento lento da máquina. É o movimento mínimo de velocidade que a máquina vai estar realizando durante a impressão. E essa outra seção aqui é o movimento rápido. A máquina vai trabalhar nesse intervalo de valores, de 20 a 60. Aqui em viagens pode deixar igual, galera, porque a máquina ela não vai estar imprimindo no movimento de viagem, ela só vai estar se deslocando de uma parte a outra do modelo. Primeira camada é a camada inicial que vamos realizar. É interessante deixar um valor baixo também para melhorar a aderência. No caso da primeira impressão de teste. Perímetro exterior é a parte de fora da peça. 60 é até rápido, galera, porque 60 aqui é a velocidade máxima de impressão que colocamos. Então vamos reduzir para 45 para ter um bom resultado na parte de fora da peça. É interessante a máquina ir numa velocidade mais reduzida também. Podemos reduzir aqui para 20 no movimento lento e 45 no movimento rápido. Perímetro interno, galera, eu vou reduzir para 30 e vou reduzir para 45 não, vou deixar com 60. Perímetro interno é o preenchimento que a máquina vai realizar. Essa parte faz referência à parte interna do modelo. Não do preenchimento, viu, galera? Essa perímetro interno aqui são as camadas da parede interna da peça. Agora sim, aqui estamos na guia do preenchimento. 100 milímetros é bastante também. Vamos deixar ele em 60. E vamos reduzir aqui o perímetro interno da peça também. Vamos deixar em 50. Essa parte aqui da pele vamos deixar também, vamos reduzir só para 20. E aqui na parte de baixo é a qualidade de impressão, que é relativa à altura da camada que a impressora vai realizar o depósito, galera. Vamos colocar aqui um novo preset de 0.2. É só clicar aqui em mais. Ele já adicionou aqui o 0.2. Aqui é o nome da configuração, se quiser alterar para ficar salvo com outro nome, vocês podem mudar. Pode deixar do jeito que está também. Aqui é relacionado à altura de fato. Qual é a medida da camada que vai ser impresso, galera. E podemos realizar aqui com 0.3, mas vamos deixar em 0.2 também. Primeira camada é a altura da primeira deposição de filamento. É interessante ser um pouquinho maior, porque ajuda na aderência do vidro da mesa. E aqui é o fluxo de extrusão da primeira camada, galera. Uma das formas de aumentar essa aderência é aumentar um pouco a largura da extrusão da primeira camada.
ela aumenta o fluxo de filamento na hora que está fazendo o depósito para ter mais plástico aderindo na nossa mesa de impressão. Mas vamos deixar em 100% mesmo, testar se ficou boa a calibração da extrusora. Altura de camada 0.2 também para testar uma precisão do Z, ver se está legal a impressão. Aqui as velocidades. Aí aqui na segunda guia, galera, são as configurações relacionadas às estruturas e ao preenchimento do modelo. Vamos passar aqui. A espessura exterior, galera, faz referência à largura das camadas que vão ser depositadas ao redor do modelo. Aqui no caso está configurado como 2 camadas que vão envolver a peça. No caso, se ela possuir o preenchimento, vai ser somente dois perímetros em volta do modelo. Eu vou fatiar aqui para ficar melhor a explicação. Vamos alterar a visualização aqui. E dar um zoom na peça para conseguir explicar melhor. Como eu estava falando, essa configuração aqui de preenchimento em espessura exterior significa qual é a espessura que vamos ter de camadas ao redor da peça. E como que eu sei que é 0.8 são 2 camadas? Porque faz menção, galera, essa medida aqui faz referência à largura do bico. Essa configuração aqui, galera, ela faz referência à largura do bico. No caso, o bico com 0.4 seria somente uma camada. Para fazer 2 camadas, duplicamos o valor e assim por diante. Aí vocês podem ver aqui que ele dá uma explicação em cima, falando que o conjunto e o número de linhas do perímetro é relativo ao tamanho do bocal. E esse bocal ele já está definido aqui na configuração de impressoras e extrusoras como 0.4 de diâmetro. E toda vez que a gente aumenta esse valor, ele vai duplicar. No caso, duplicar o valor, ele duplica o número de linhas. Triplicar e assim por diante, vamos aumentando o número das linhas em volta do modelo. Eu vou colocar aqui, ó, adicionar mais 0.4, que daria 1.2. Vou gravar e fatiar o modelo novamente. Vocês podem ver que aqui ele já adicionou mais uma linha. E aí basicamente essa configuração é relativa a isso. Vamos deixar com 0.8, que são 2 linhas. A espessura superior e inferior faz referência à quantidade de camadas do modelo que vai ser depositada no início, que seria o topo, que seria a base, e também no topo, que seria o fim do modelo, galera. Aqui seria a base, camadas da base seria lá 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas. Aí agora já começa as camadas de preenchimento. Então essa configuração ela faz referência à altura das camadas que vão ser depositadas. No caso, assim, as primeiras camadas tem que ter 1.2 milímetros de preenchimento sólido. E esse cálculo também ele é afetado por a configuração que está aqui nessa primeira guia. Acabou saindo a configuração do 0.2. Aí a 0.2, as primeiras camadas vão ter esses valores somados a si. 0.3 vai influenciar na espessura
da configuração de estruturas de superior e inferior, a espessura superior e inferior. A primeira é 0,3 e, consequentemente, as outras se somarão a partir da altura de camada, que é 0,2, até somar esse valor de 1,2 milímetros finais. Aí na visualização 3D aqui, galera, conseguimos ver também aqui o topo. E essa configuração vai alterar a quantidade de camadas em cima do modelo. A espessura superior e inferior tem que ter 1,2 milímetro, que dá 5 camadas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso cria uma resistência e uma base de impressão melhor para dar o acabamento final. Quanto mais camadas superiores, em alguns casos, fica melhor. Mas isso, nesse Cura Engine aqui, só tem a opção fechada da gente setar o superior e inferior. Aí vocês podem, a partir daí, começar a pesquisar outros fatiadores, como é o caso do Plus Slicer e do Cura. Ele já está em outras versões já, galera. Essa versão bem básica mesmo, básica de todas. É só para aprender a se familiarizar com a linguagem e com a interface de controle e programação de um software fatiador. E basicamente dando seguimento aqui, galera, 15% é a sobreposição do preenchimento sobre as paredes da peça. Ela vai se fundir 15% aqui na sobreposição de camada aqui, galera. Aqui é o padrão de preenchimento. Podemos colocar grades, linhas e linhas concêntricas. Nos outros fatiadores existem infinitas opções. Infinitas assim, existem diversas opções, galera. O Plus Slicer tem muita configuração. O Cura tem umas otimizadas. Mas os dois são muito bons, então vale a pena fazer a pesquisa. Eu vou fatiar em linhas aqui. Vou mostrar o modelo aqui, ó. Essa está na configuração grade. Basicamente ele cria esse percurso em forma de X, em forma de vários quadrados unidos, galera. E é a forma mais comum de se preencher uma peça. É a mais usual também. A maioria dos objetos, cada um tem o seu propósito. Cada preenchimento tem a sua vantagem. Ele não aderiu aqui à configuração, porque eu não cliquei em gravar. Sempre que alterar a configuração aqui nessas abas, tem que gravar a configuração, galera. Aí vocês podem alterar o nome dela aqui mesmo. Gravar como? E mudar o nome, tipo... config teste. E aí vocês vão salvando sempre novas versões para fazer os testes, galera, e encontrar qual é o melhor funcionamento. No caso, vocês podem ir aumentando a velocidade, modificando essas configurações e entendendo melhor como funciona o fatiador. Vamos ver se surgiu efeito lá. Aqui ele faz a sobreposição de várias linhas, galera. Diferente do padrão de grade, esse padrão de linhas, ele deposita somente em uma orientação, uma quantidade de linhas. Aí ele segue na próxima camada e vem com a outra orientação, cruzando os perímetros, mas ele não faz nos dois sentidos no mesmo plano. O padrão grade, ele cruza os perímetros um sobre o outro. Vamos colocar aqui em linhas concêntricas aqui, dar um gravar, vir em fatiar, certificar que a configuração de impressão que a gente está utilizando é aquela que a gente alterou, por causa que tem várias. Config de teste, vem em fatiar.
Aqui ele fala uma pré-definição dos valores, galera. Tipo aderência, qualidade. Aí a qualidade está na configuração, lá da primeira aba lá. Aí quando escolher aqui as opções, no caso dá para adicionar bem mais opções e alterar a configuração delas também. Aí fatiar com a configuração que a gente quer. E aqui está a peça no modo de linhas concêntricas. Mas vamos deixar do jeito que é o mais comum de realizar. Vamos deixar em grade. Aqui para baixo na seção de suporte temos o padrão do suporte que vai realizar o apoio de algumas peças que ultrapassem o ângulo de saliência da máquina. No caso aqui está setado como 60. Vamos imprimir um arquivo também que possibilita saber se a máquina está conseguindo realizar os 45 graus, que é o mínimo. 60 é uma configuração já um pouco alta de ângulo de saliência, mas a máquina consegue imprimir também facilmente. E aí essa configuração faz esse apoio do suporte das peças que ultrapassem o limite vertical de impressão que a máquina consegue. Aqui é preenchimento, galera, porcentagem de preenchimento de dentro do suporte. Essas configurações aqui são a distância entre o objeto e entre o eixo X e Y relacionado ao objeto, entre o material de suporte e o objeto. Caso não vamos alterar, nossa peça não vai precisar disso. Aí podemos vir aqui em saia e aba. Uma interessante configuração, é bem legal a gente configurar isso. No caso aqui vamos utilizar a saia e números de linhas aqui, quantidade de linhas que a máquina vai realizar em volta da peça. Aqui na opção de fatiar tem um tipo de aderência, se deixarmos em nenhum, ele vai utilizar o tipo de saia. E aqui na configuração, vamos colocar 3 aqui, distância da saia entre o objeto e a linha. E vamos fatiar, vamos reduzir isso aqui também, colocar em 20 milímetros. E aí a configuração de saia é essa aqui, galera, são essas linhas em volta do modelo. Ela serve já para dar uma primeiro teste de aderência para ver se a máquina está conseguindo imprimir, o filamento está saindo certo. Aqui podemos alterar as outras configurações para realizar a aderência. No caso, essa aba é interessante também, pois ela cria esse perímetro em volta da peça. E esse perímetro ajuda a peça a se fixar na mesa, galera. Porque o plástico, quando ele vai sendo derretido, ele tem o seu ponto de retração. Quando vai esfriando, a peça tende a entortar as suas extremidades, tende a subir, sofrer com esse movimento de retração. A peça sofre um empenamento e descola da mesa, dependendo do material. No caso, o ABS tem um coeficiente de retração bem alto e o PLA, esse coeficiente é um pouco menor. É um material muito fácil de se trabalhar, mas ele também pode apresentar esses empenos laterais, e essa aba em volta da peça ajuda a fixar a peça melhor na mesa para ela não descolar. Aí a configuração aqui da largura da aba, galera, é a que vai definir qual é o tanto de filamento que a máquina vai criar esse perímetro junto à peça. Vamos colocar aqui um perímetro bem alto, para vocês terem noção de como que ia ficar. Aqui já criou um perímetro bem maior, e isso ajuda mais ainda se a peça estiver sendo impressa no material tipo ABS, que é bastante comum descolar da mesa. Quanto maior essa aba aqui,
melhor peça fixa. Existem outras formas também de realizar essas configurações para aderir melhor, mas no caso esse é uma configuração utilizando o próprio filamento como material de expansão da camada do objeto para ficar com melhor aderência na plataforma de impressão. Aí dando seguimento, galera, não vamos utilizar a aba, vamos utilizar só a saia. Uma outra configuração para nome de configuração para essa saia é skirt. Nos outros fatiadores vocês vão se acostumando melhor com a linguagem, porque ela vai mudando um pouquinho de fatiador para fatiador, mas é basicamente a mesma coisa. Jangada, ela vai criar um perímetro, galera, envolvendo o modelo. Vamos fatiar aqui com jangada de configuração do tipo de aderência. E ela cria uma plataforma, galera, embaixo da peça, para a peça ser impressa em cima de uma camada de filamento já. E aí as configurações daquela seção alteram esse tipo de aderência. A peça vai ser impressa sobre essa camada maior. Existem as configurações lá, galera, que dá para aumentar a profundidade que essa peça está envolvendo o objeto. A altura dela, a largura. Mas basicamente, para vocês terem noção, vai ser assim. Ela vai imprimir primeiro essa pré-camada, depois essa camada, e vai vir imprimindo a peça por cima. E voltando nas configurações, galera, já podemos, não vou ficar entrando muito aqui nessas configurações, tentar ser mais breve aqui. As configurações mais importantes são essas aqui, de velocidade e de estruturas. Aí aqui entramos na guia da extrusão, galera, que vamos alterar alguns parâmetros aqui também. Aqui temos a opção de ativar a retração ou não, que basicamente retrai o filamento quando a máquina está se movimentando e vai mudar de área de ponto de impressão. Ela vai fazendo a retração do filamento. É super recomendável deixar ativado aí. Essa opção aqui é para modo vaso. Aqui ela está configurada como espiralizar contorno. Vamos vir aqui para a velocidade de retração. Eu vou aumentar um pouco, deixar em 55. Porque nos testes aqui da minha máquina, ela funcionou bem em 55. A distância da retração, galera, vocês têm que levar em consideração que tipo de extrusão que está sendo utilizada, que tipo de mecanismo, né, que faz o tracionamento. Se for do tipo Direct Drive, que nem é no caso da minha, os valores aqui são interessantes ficar bem baixos, na casa de 1 a 3 milímetros no máximo. Aqui no caso eu vou deixar com 0,85. Perdão, vou deixar com 0,75 para essa configuração do PLA. Foi uma configuração que eu achei boa. E basicamente é quanto a máquina vai puxar o filamento de volta enquanto ela estiver realizando esses movimentos de um ponto a outro de impressão. 0,75 é um valor bem baixo, mas no caso da minha máquina foi o melhor valor que eu encontrei para se trabalhar com esse tipo de PLA. Aqui é a configuração de quanto movimento a máquina vai ter que fazer para retrair. Eu deixei baixo também, ele vem um pouquinho alto. Deixei com 0,5. Cada movimento que a máquina realizar que tiver essa dimensão mínima, ela vai fazer a retração do filamento e vai puxar o filamento enquanto estiver se movimentando até o outro ponto de impressão. Aqui a quantidade
mínima de filamento que ela tem que fazer antes de ser feita da retração seguinte. Aqui, galera, entra no salto Z, que é uma forma da máquina pular os pontos para ela não passar com o bico em cima da peça enquanto estiver imprimindo. Toda vez que a máquina for de um ponto a outro para fazer a impressão de outro segmento, ela vai dar um salto no Z de 1, 2, 3 milímetros, depende da configuração. E digamos que ela vá desse ponto até esse ponto para realizar a impressão da primeira camada. Cada camada ela vai dar um salto e depois baixar de novo para continuar a impressão, para evitar de passar com o filamento em cima da peça. No caso, se a máquina não estiver muito calibrada, esse movimento do bico em cima da peça é bem nítido assim, galera. E aí o pessoal costuma ativar essa camada, essa configuração na mudança de camada. A máquina faz a elevação do eixo Z, e aí o apelido para isso é o salto Z. Aqui tem a opção de cortar o fundo do objeto, setar o diâmetro do bucal, pode colocar o valor aqui, ou a máquina, o fatiador vai assumir os valores que estão em configurações de impressora. Aqui é uma forma de otimizar o movimento da máquina. Ela minimiza os perímetros de cruzamento, ela não passa muito em cima das peças que já estão impressas. Reduz a distância a fim de otimizar a velocidade de impressão aqui. No caso pode colocar sempre também, pode colocar nunca. Isso vai alterar um pouco o tempo de impressão. Aqui em seção de extrusoras já acabamos aqui, galera. As configurações básicas são a velocidade de retração, a distância, essa viagem mínima e extrusão mínima, salto Z. Vocês podem deixar no padrão e ver como funciona a máquina aí, porque quanto menos esses valores aqui, mais a máquina vai fazer retração. E aí se o motor estiver mal configurado ou com VRF fora do comum, a máquina vai dar umas patinadas na hora de fazer a retração, porque o motor esquenta bastante. Quanto mais retração, mais o motor fica quente. E quanto menor esses valores aqui, mais a máquina faz extrusão. Então deixem setados no valor padrão aí. Só alterem esses daqui. No caso de se for extrusora Bowden, coloquem valores maiores. Se for extrusora Direct Drive, que nem a minha, podem colocar de 1 mm a 0,5 mm e fazer os testes aí, ver qual é a melhor configuração, que a máquina não comece a apresentar os padrões referente a esse tipo de má configuração da retração. Aqui na seção de G-Codes, galera, é onde que a gente consegue inserir códigos customizados, que nem é o caso do... Vocês podem ver aqui que ele já está falando o que a máquina vai fazer quando executar esse código. E aí podemos inserir aqui uma limpeza de bico antes da máquina imprimir, que é uma configuração de código onde a gente fala para a máquina extrusar, fazer extrusão de material em certo ponto da mesa a fim de limpar o bico antes de começar. Podemos colocar o código de nivelamento. No caso, para fazer o nivelamento automatizado a cada impressão, devemos adicionar aqui nessa linha do G28. É só dar um Enter, vir aqui e clicar, colocar G29 na sequência. E a cada ponto vírgula, galera, a máquina ignora o que está na sequência e só vai entender esse próximo comando seguido de um G ou de um M, galera. São os códigos do G-Code que conseguimos alterar. Basicamente aqui ela está falando que o eixo Z vai subir 15 mm. Aqui no G29 podemos adicionar um comentário de nivelar mesa.
No caso, se não quisermos fazer toda vez o nivelamento da mesa, cada impressão, galera, que nem vai ser o meu caso, podemos adicionar o comando M420 S1, que ele faz a leitura, carrega os dados do nivelamento que foi armazenado na vez que fizemos o nivelamento e escolhemos a opção salvar nivelamento, aquele nivelamento automatizado usando a sonda do eixo Z. Grava os valores em um slot da placa controladora e esse código M420S1 faz a leitura dessas informações que estão nesse slot de salvamento da malha de nivelamento, galera. Aqui são outros códigos de temperatura, de movimento do eixo Z após o zeramento da máquina. Podemos deixar do jeito que está, só se quisermos adicionar os comandos relativos ao nivelamento, G29 ou M420 S1, lembrando que não precisa ser os dois, escolha um dos dois. Após o G28, a máquina vai fazer o nivelamento ou vai carregar os dados de nivelamento da mesa. No caso, é só essas configurações aqui no G-Code. Tem o G-Code de término da máquina. Quanto de retração queremos para desligar ou desabilitar os aquecedores. Desligar os motores. E basicamente, galera, não vamos alterar. Esses valores aqui podem deixar no padrão. Na guia avançado não devemos alterar nada, deixe no padrão mesmo. E aí basicamente depois que alteramos todas essas configurações, vamos gravar a configuração e passar aqui para essa outra guia de filamento e configurar as configurações do filamento, galera. Aqui tem a temperatura de impressão, diâmetro do filamento, fluxo e as configurações de resfriamento do fã de resfriamento da peça, aquela ventoinha que fica na frente do bico para resfriar a peça que está sendo impressa. Aqui tem a velocidade máxima e mínima da ventoinha em porcentagem. No caso, se a máquina estiver esfriando muito, o bico vai começar a esfriar e aí pode dar o erro de temperatura. E aí no caso tem que ajustar a altura lá do fã ou reduzir aqui a porcentagem. Aqui no caso a temperatura da mesa de impressão, galera, 60 é um valor bom para o PLA, que é o material que vamos realizar o teste. E no caso do meu PLA aqui, a configuração que eu encontrei é 203, mas eu vou deixar 205. Porque a orientação do fabricante é de 190 a 210 e em 205 a máquina consegue fazer uma extrusão de boa qualidade com essa temperatura aqui, galera. Mais que isso e menos que isso ficou ruim aqui com o filamento, então vocês façam o teste. O filamento tem que ter boa fluidez e a temperatura influencia bastante isso. E aí basicamente, galera, já passamos por todas as configurações mais importantes aqui do fatiador para realizar o fatiamento da peça. Dá uma conferida aqui. Tudo certo. Podemos já fatiar a peça e realizar a impressão de teste. Aí é só vir aqui, gravar as configurações, fechar.
Aqui está o modelo que a gente vai imprimir. Vem na guia fatiar aqui. Observar se as configurações estão certas. O tipo de aderência, galera, vamos deixar nenhum, porque aí ele vai colocar somente o skirt. E aí na configuração de skirt, colocamos 3, vou deixar só 2. E a distância do objeto entre a saia, eu vou alterar para 3 milímetros. Perdão, vou alterar para 5. Gravar as configurações, fechar, fatiar. E aí o modelo vai ficar assim. Lembrando que aqui na guia fatiar, galera, tem como setar a densidade do preenchimento. Quanto maior esse valor, mais preenchimento ela vai criar de material dentro do modelo. No caso, podemos deixar em 20% mesmo, até 15%. Vou ver lá como fica. Quanto menor o valor, menos material a máquina deposita dentro do modelo, galera. Vamos deixar em 20% mesmo. Legal. E aqui também conseguimos setar a velocidade de impressão da nossa máquina. Aqui ele mostra os valores mínimos e os valores máximos. Velocidade mínima no modo lento e no modo extremo, galera, no modo rápido da configuração que setamos lá. Na hora que a máquina estiver imprimindo, ela vai pegar esses valores e utilizar como referência através do código G que vai ser gerado aqui desse objeto. No caso, podemos deixar no rápido, mas como teste, primeiro teste inicial, podemos deixar aqui no 40. No meio do caminho, galera. São valores bons para se testar. A primeira máquina, não adianta colocar lá no rápido se a gente não sabe se a máquina vai conseguir imprimir no rápido. Então, melhor começar do lento e fazer os testes gradualmente do que começar rápido e já errar na primeira impressão. Densidade do preenchimento, velocidade de impressão. Bora fatiar. Dá pra gente pré-visualizar o modelo. Agora a gente já entra aqui na guia de pré-visualização, galera. Que basicamente aqui vocês já viram eu movimentando aqui, mexendo. É bem legal esse recurso de visualizar a peça final impressa e suas camadas para ver se vai dar algum erro. No caso, os erros aqui que poderiam dar é não ter esse material aqui para essa estrutura. No caso, se o preenchimento estivesse muito baixo, a máquina imprimisse aqui no vento, aí o filamento ia cair lá para baixo. Consequentemente, não ia dar muito certo. Mas podemos observar a geometria do objeto e ver se tem alguma coisa errada. No caso aqui está tudo certo. Tem essa outra guia aqui que mostra um gráfico de cores dos movimentos que a peça vai fazer e a velocidade com que ela vai fazer esses movimentos. Aí aqui, galera, nessas outras opções aqui em cima, tem a opção da gente mandar direto para a máquina através do software. Quando a máquina está conectada no USB,
com a placa conectada no computador, temos a opção de mandar direto para a impressora. Mas para isso a máquina tem que estar conectada, vamos fazer a conexão ali e mandar esse objeto diretamente aqui do software e observar como ele funciona, galera, na gerenciamento da impressão da máquina. Outra forma de realizar a impressão desse arquivo é gravar ele lá no SD card, através dessa opção aqui, gravar para impressão. Podemos salvar também o arquivo numa pasta do computador, mas essa opção aqui carrega os G-codes já otimizado para SD card, segundo é o que diz a opção. Aqui ela tem uma orientação já. E vamos utilizar essa opção. No caso eu estou aqui já com o meu SD card conectado no computador, através de um adaptador para SD card. Vamos pegar aqui o nosso G-code que foi gerado, que é o código do arquivo, gravar lá onde que está o nosso SD card conectado no computador. Vou dar um nome aqui, cubo de calibração, e clicar em salvar. Feito isso, o arquivo vai estar lá. Aqui no cartão de memória, galera, no SD card vai estar o objeto que a gente acabou de fatiar, cubo de calibração. Ele vai estar no formato arquivo G-code, ou no caso a extensão que o RapidRost fatiou foi nessa G-co. O comum aqui em outros fatiadores é fatiar nessa extensão. E basicamente elas seguem a mesma lógica de programação. Aqui são todos os comandos iniciais lá, finais, que a máquina vai fazer a leitura, galera. Basicamente são coordenadas de posições que a máquina tem que ir e movimentar a extrusora na velocidade que está setada para depositar os caminhos de filamento derretido, a fim de criar o modelo 3D. Aí voltando aqui pro fatiador aqui, temos uma estimativa de tempo de impressão, as estatísticas, mais ou menos 23 minutos na configuração de velocidade que a gente setou aqui para fazer o fatiamento para fazer a impressão desse arquivo, galera. E basicamente a gente, para realizar a impressão através do SD card, esse é o processo em gravar para impressão. Podemos utilizar aqui também gravar ficheiro. E aqui vai estar o arquivo que a gente acabou de fatiar, só que em outra extensão. Ele vem dessa forma aqui, um pouco melhor organizado. Mas para otimizar o salvamento no SD card, a outra opção remove todos os comentários e deixa o G-code mais limpo, sem essas menções aqui. Vocês podem ver aqui. A diferença do arquivo G-code de uma para outra. Esse G-code aqui no gravar ficheiro vem um pouco bem mais limpo, galera. E esse aqui no otimizado para SD card vem bem mais puro, né? Vem sem nenhum comentário, sem nada. No caso não cabe a nós ficar modificando aqui, só se vocês já tiverem a experiência. Dá para alterar parâmetros da impressão, alterando aqui o G-code. Mas no caso isso só nos códigos iniciais e finais. Esses outros códigos aqui já são referentes à movimentação da máquina e não
é do nosso interesse alterar nada. Aí depois de tudo isso aí feito, galera, é só vir aqui e ejetar o arquivo, ejetar o nosso SD card e colocar lá na impressora lá. Aí eu vou mostrar para vocês na impressora como imprimir através do SD card. E aí, galera, para fazer a impressão através do SD card, depois que a gente já removeu o SD lá do computador, vamos pegar aqui o nosso adaptador juntamente com o cartão de memória que vai estar aqui dentro. E é só inserir no display de controle. A máquina já fala aqui que o cartão foi inserido. Vamos vir aqui nas opções, imprimir do SD. E lá vão estar todos os arquivos, galera. No caso esse aqui, o cubo de calibração. Lembrando que esses dois arquivos são o mesmo arquivo. Só mudei a forma de salvar lá. Esse aqui foi salvo como arquivo para SD card e esse aqui foi salvo como ficheiro. Mas basicamente é a mesma coisa. É só dar um clique em cima do arquivo que a máquina vai começar a imprimir. E aí vamos lá para ver como que vai ser. Aí aqui, galera, a máquina já está preparada para realizar a impressão. Ela já está aquecida, com o filamento já posicionado na extrusora dentro do hot end. Vocês podem ver aqui, ele já está caindo aqui. Ele já está saindo. E uma forma de ajudar na aderência do filamento da mesa é utilizar cola bastão para isso, galera. Cola bastão à base de PVP ajuda o material a ser fixo na mesa. E aí é só passar a cola na superfície do vidro. Não precisa ser muita cola. É só para dar uma ajuda na aderência. E no caso, o PLA muitas vezes nem necessita da cola bastão para ajudar na aderência, porque por si só ele já adere muito bem à superfície de vidro, que é o caso que nós estamos utilizando em cima da mesa aquecida. Aí depois disso feito, galera, vamos clicar lá no botão impressão. Vamos ver a máquina trabalhando de fato. No caso aí, o primeiro comando que ela já está realizando é o zeramento dos eixos. Ela vai encontrar o ponto zero. Para começar a impressão. Mas antes disso, ela vai fazer o nivelamento da mesa através do comando G29, que foi inserido lá no nosso arquivo de G-Code, na aba de configurações do G-Code de início. Como deixei lá o arquivo, o código G28, a máquina vai realizar esse nivelamento antes de imprimir. Lembrando que o nivelamento ele pode ser feito previamente, utilizando o próprio display para realizar o nivelamento e salvar a malha. O G29 vai realizar o nivelamento antes da impressão, depois do código G28. Caso não queira fazer desse jeito, quiser fazer pelo display da máquina e salvar, é só inserir o código M420 S1, que a máquina vai ler as configurações de nivelamento salvas no slot de memória da placa controladora. No caso que vocês estão vendo aí é o G29 em ação. Verifica se o filamento está bem posicionado, se ele não está propenso a enroscar em nada. Chegamos aí no último ponto. A máquina está verificando se a temperatura de trabalho está correta. Ela faz essa verificação de acordo com o G-Code. Vou limpar o bico aqui.
E após isso ela já começa a imprimir, galera. Já temos aí a primeira linha do skirt ou da saia. No caso, o material deu uma depositada em excesso ali. Até agora está tudo certo. A máquina segue imprimindo, galera. Eu não vou deixar filmando até o final da impressão. Quando ela estiver próximo do fim, galera, eu volto aqui com a filmagem. E aí continuamos com a impressão aqui, galera. Já chegou quase na metade já do arquivo de impressão. Eu percebi que o parafuso de ajuste da extrusora estava muito tensionado sobre o filamento. Isso ocasionou uma falhazinha ali no começo da impressão. Mas nada de grave, pois era somente o parafuso de aperto que exerce tensão sobre o filamento, galera. Lembrando que a gente tem que ficar observando todos os detalhes da máquina em funcionamento para observarmos se tem alguma coisa errada acontecendo. Caso até aí tá tudo certo. A máquina continua imprimindo. E eu volto já já com o progresso da impressão. E é isso aí, galera, a máquina está funcionando perfeitamente.
seguindo com a impressão aí, sem dar problema nenhum. Até o momento, somente a falha do parafuso de tensão da extrusora que influenciou no aspecto final da peça impressa. Mas, como eu disse para vocês, foi referente ao parafuso da extrusora. O parafuso de ajuste de tensão do filamento da extrusora é esse carinha aqui do lado. Ele exerce uma pressão sobre o filamento, entre o filamento e a engrenagem que faz a extrusão do filamento, galera. Ele aplica uma força sobre o filamento, que essa força é sobre a engrenagem da extrusora que empurra o filamento para baixo. Se estiver muito alta essa tensão, essa força que o parafuso exerce sobre o filamento, a extrusão consequentemente não vai sair perfeita, ela vai ser afetada devido a essa força que o parafuso exerce sobre o filamento. E aí, galera, estamos chegando já na reta final da impressão do arquivo, mais ou menos uns 25 minutos para realizar a impressão desse arquivo, o cubo de calibração. Lembrando que vocês podem aumentar ou reduzir a velocidade de impressão diretamente no display através do knob. Ele tem um ícone, o feed rate ou FR 100%. Se vocês aumentarem esse valor, basta girar o knob em sentido horário ou sentido anti-horário para aumentar ou reduzir esse valor, e automaticamente a máquina acelera ou desacelera a velocidade de impressão que ela está realizando a impressão do modelo 3D. E ao final da impressão, galera, vamos tirar as medidas do cubo de calibração para verificar se a máquina está realizando a impressão de acordo com aquilo que ela deveria de fato. Lembrando que esse arquivo ele tem 20 milímetros em todos os seus lados, largura, altura e profundidade. Ele possui 20 milímetros. Então vamos ver se a máquina está conseguindo imprimir bem calibrada. Essa é a última camada já. A máquina já terminou de imprimir. No caso, eu não inseri o código de recolhimento da extrusora, onde a extrusora iria se deslocar para longe do arquivo. É aqui, galera, não tem segredo nenhum. Peça impressa. É só dar uma forçadinha, retirá-la da mesa. Como podemos ver, somente esses detalhinhos aqui do material que ficou em excesso na hora que iniciou a impressão. Foi a única coisa que afetou aqui. Eu vou reduzir o zoom um pouco, galera, pois não está conseguindo focar direito. Aqui é o topo, parte do eixo Z, parte do eixo X. Como eu mencionei para vocês, esse aqui foi o detalhe que o parafuso de ajuste da extrusora incidiu sobre o resultado final da peça, galera. Como eu percebi isso a tempo,
eu já consegui resolver bem rápido. Eu fui lá e aliviei a tensão. A parte de baixo do arquivo ficou boa também, algumas falhinhas, mas acredito que era por causa do parafuso de tensão do filamento na extrusora, galera. Ocasionou essa pequena falha, mas no demais as camadas saíram bem sucedidas. Vamos tirar as medidas aí do arquivo para ver se está tudo certo. Vamos realizar a medição aqui, galera, das extremidades do arquivo. Para isso eu vou utilizar um paquímetro para verificar se a máquina ficou bem calibrada. A câmera está com dificuldade de focar, galera, mas vocês podem ver ali que a escala de nônios do paquímetro coincidiu perfeitamente com a escala acima, indicando que a peça está com 20 milímetros no eixo X. A medição do eixo X é feita dessa forma, de acordo com o nosso paquímetro. A máquina está executando os 20 milímetros perfeitamente. Só está bem difícil de focar, galera. Mas coincidiu em 20 milímetros. Eu vou reduzir o zoom aqui novamente. Aqui eu reduzi o zoom, agora ficou mais fácil de realizar o foco. Como vocês podem ver, está acusando ali 20 milímetros no eixo X. Agora vamos medir aqui a medida do eixo Y. Mais uma vez, galera, perfeitamente a máquina bateu os 20 milímetros. Lembrando que esse paquímetro analógico ele não mente. E a forma de realizar os ajustes mais precisos é através de um paquímetro. Vamos ver aqui no eixo Z. Eixo Z também, galera. 20 milímetros exatos, perfeitos. Então, galera, se a máquina tivesse apresentado divergência aqui, se ela tivesse apresentado 20 milímetros ponto alguma coisa, ou 19 milímetros ponto alguma coisa, o cálculo de calibração dos motores dos passos por milímetros seriam referentes à medida final realizada através de um paquímetro, galera. Se a máquina apresentasse valores diferentes na medição aqui dos eixos, seria necessário pegar esses valores e realizar novamente a calibração com os valores obtidos do modelo da peça impressa final, galera. Mas como aqui vocês podem ver, ficou perfeito em todos os sentidos. Lembrando que a peça tem que ficar bem ajeitada aqui na pinça do paquímetro para realizar a medição. E é isso aí, pessoal, o resultado final da máquina ficou muito melhor do que eu esperava. Satisfatoriamente a máquina conseguiu executar tranquilamente a precisão dimensional dos 20 milímetros que são oferecidos aqui nesse modelo do cubo de calibração. A superfície também ficou relativamente boa, ficando somente alguns ajustes no fluxo e na velocidade para serem aprimorados, galera. Lembrando que o processo de impressão 3D é constantemente um estudo de aprimoramento das técnicas de impressão. Mas o que podemos ver aqui é que esse modelo
ficou relativamente muito bom. A máquina não apresentou nenhum padrão vertical. Se os eixos Z tivessem mal configurados, a máquina iria apresentar saliências aqui nessa orientação vertical da peça. Se ela tivesse com os eixos X ou Y com algum problema, certamente a máquina iria apresentar saliências aqui na horizontal, nos dois sentidos aqui, tanto no Y como no X. E como ela não apresentou nenhum padrão, galera, exceto por esse aqui, o padrão do parafuso da extrusora, que estava pressionando demais o filamento, eu tive que aliviar. Fora isso, os eixos estão funcionando corretamente, galera. E isso é muito bom para uma impressora 3D feita em casa. Uma impressora 3D caseira, que oferece uma precisão dessas, é muito útil. Então, chegamos ao fim da nossa série de montagem de uma impressora 3D em casa, galera. Lembrando que essa máquina utiliza peças recicladas, retiradas da sucata. Então, muito bom, né? Perfeito. Eu vou realizar mais algumas impressões aqui para vocês verem. Mas no geral, chegamos ao fim da série. Espero que vocês tenham gostado. Aí pessoal, depois que a gente imprimiu o cubo de calibração, vamos colocar mais uma peça aqui para fatiar. Vamos lá fazer o download desse primeiro arquivo aqui, o arquivo do barquinho, que é muito comum. Todo mundo imprime esse arquivo para testar a impressora. Bora fatiar essa peça aí também. E dessa vez a gente vai utilizar um modo de impressão controlado pelo próprio Repetir Host, galera. Vocês vão poder observar aí como é interessante utilizar o computador contendo o Repetir Host para controlar a impressão. Vamos vir aqui adicionar o objeto na nossa plataforma de trabalho do software. Esperar carregar. Eu já vou pular aqui para a guia de fatiar. Vamos utilizar a mesma configuração que nós já estávamos utilizando na última impressão. Configuração de teste aqui. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar aí a velocidade para verificar se a máquina está imprimindo acima dessa velocidade que ela já imprimiu. Mas no caso, por segurança, eu vou deixar nessa velocidade ainda, porque foi uma boa velocidade. Vamos testar aí no barquinho para ver se vai imprimir de boa também. Vou diminuir um pouco a densidade do preenchimento aqui. E vou botar para fatiar. Bora ver como ficou. Aí aqui, galera, lembrando que para fatiar e mandar imprimir direto do host, que é o Repetir Host, necessitamos vir aqui no ícone de ligar a impressora e com ela já conectada no USB do computador e com a fonte ligada, já fornecendo alimentação para a nossa máquina. Após fatiar, podemos vir aqui e dar o comando de impressão. Mas antes eu vou vir aqui, galera, e ativar os componentes individualmente aqui por esse painel de controle manual. Aqui é possível nós fazermos a movimentação dos eixos da máquina, fazer o ponto zero de eixos individuais ou da máquina em geral. E dá para acionar os componentes aqui. No caso eu vou solicitar a mesa para aquecer 60 graus, que é a temperatura que eu configurei lá no G-Code. No nosso código do fatiador, temperatura de impressão do hot end está 205 para esse arquivo. Agora é só esperar atingir a temperatura. Enquanto isso, vamos verificar aqui a pré-visualização. Se o arquivo ficou bom depois de fatiado. Acredito que tudo tranquilo, dá para imprimir assim, até menos preenchimento. Mas por segurança vamos deixar dessa forma.
e verificar se a máquina está conseguindo imprimir todos os desafios que esse arquivo tem, galera. Esse é um arquivo meio que geral que testa muitos dos limites de impressão da máquina para ver se ela está calibrada adequadamente. Tudo certo com o nosso arquivo. Mais ou menos 1 hora de impressão aqui para realizar a impressão desse barquinho. Enquanto a máquina aquece, eu vou adiantar o vídeo, galera. Aí aqui no caso, galera, a máquina já chegou na temperatura que necessitamos de fazer agora. Eu vim aqui na pré-visualização e clicar em impressão. Aí clicando em cima de impressão, galera, a gente está aqui com a máquina. Ela vai fazer o que está lá no código. O primeiro comando é o G28, para ela zerar todos os eixos. O filamento já está lá na extrusora posicionado no hot end. E ela está com o comando G29 lá ativo no G-Code, galera. Vai fazer um nivelamento automatizado. Eu vou pegar aqui um pouquinho de óleo, eu vou passar aqui no eixo X. Também umas gotinhas no eixo Z. Vou deixar a máquina lubrificada. Ela está com essa peça aqui vibrando, por isso do barulho. Essa ventoinha aqui tá vibrando um pouco. E aí assim ela vai começar a impressão, último ponto do nivelamento. E aí, como vocês podem ver ali no software, galera, ele também está mostrando uma prévia do que a máquina está fazendo virtualmente. E assim a gente consegue acompanhar através da tela do computador todo o progresso e qual é a parte que a máquina está imprimindo no momento exato que ela está realizando a impressão. Está realizando a primeira camada ali. Eu vou dar uma alterada na câmera para ver se consegue pegar melhor.
E aí ela já está na segunda camada aqui. E pela tela do computador, galera, vocês conseguem visualizar o gráfico de temperatura que o filamento apresenta também. Da hora que ele sai do bico, enquanto o bico se afasta, ele vai resfriando. Podemos ver as camadas sendo concluídas através do software host, repetir host, galera. E seguimos aí com a impressão, galera. Eu não vou filmar a impressão inteira, só vou filmar partes por partes, para não ficar muito longo o vídeo também. Mas ainda tem chão pela frente ainda. A máquina só tá no comecinho. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim da impressão aqui do nosso arquivo. E aí eu vou aproximar a peça aqui para vocês. Basicamente deu algumas configurações de retração, não ficaram boas, vocês podem ver ali. Aí eu vou fazer uma análise dessa peça com uma iluminação melhor aqui, porque essa aqui não está favorecendo os detalhes, tá ok? Basicamente, galera, a impressão foi bem sucedida.
Eu vou retirar o zoom aqui para visualizar melhor. A maioria das formas a máquina conseguiu imprimir. Alguns probleminhas aí de ponte e de retração, que são coisas que necessitam de ajustes. Mas no geral, galera, a peça ficou boa. Mas é aquilo, precisa de alguns ajustes para esse tipo de filamento que eu estou utilizando, galera. Preciso encontrar uma configuração mais adequada. Outra coisa é que esse fatiador do Repetir Host, a engine do Cura, ela não possui tantas configurações avançadas. E isso acaba prejudicando a forma como a máquina controla, como a máquina se comporta durante a impressão 3D. Mas como um objeto de teste, o principal erro aqui foi a retração, galera. A máquina depositou material demais em alguns locais, devido à retração estar mal configurada. Esses erros de string também, que são essas partes internas ali, que a máquina deixa em excesso na hora de fazer o movimento de retração, e acaba sempre puxando essas sobras de materiais enquanto ela faz os movimentos para troca de ponto de onde ela está imprimindo. Aqui temos a base, conseguiu fazer uma boa aderência. E é isso aí, pessoal. E aí, galera, já estamos aqui com outra impressão. Eu já coloquei para fatiar mais um teste aqui, para ver se a máquina está fazendo 100 milímetros de maneira correta. Lembrando que o teste de 20 milímetros ele não é tão preciso, galera. Ele não oferece tanta exatidão na resolução que a máquina consegue executar, porque 20 milímetros é uma distância bem pequena para conseguirmos identificar as falhas no dimensionamento dos passos da impressora, galera. Agora com esse teste de 100, conseguimos ver melhor se ela está conseguindo cumprir com essa medida também. Dessa vez eu não mostrei fatiando, viu, galera? Os links para baixar esses modelos aí de teste de calibração vão estar todos na descrição. Mas lá no Thingiverse tem bastante coisa, e é só digitar no Google também, que o Google consegue encontrar bastantes resultados referente a modelos de impressão 3D.
É aqui, galera, a máquina já concluiu a impressão. Vamos verificar se as medidas estão batendo aqui. Está dando 100 milímetros exatos no arquivo de 100 milímetros também. Vocês viram aqui no de 20 milímetros. Deu tudo certo. Eu vou colocar o paquímetro aqui na escala de 100 milímetros. Posicionar em cima da peça, porque tem que tomar cuidado. Porque senão a peça descola da mesa, galera. Eu estou exercendo uma leve tensão aqui no paquímetro para a escala mudar, mas ela está consideravelmente já ajustada. E tá dando 100 milímetros, viu, galera? Posicionando o paquímetro aqui bem retinho. Tá aqui em 100 milímetros no eixo X, galera. Qualquer entortadinha que eu dou no paquímetro ele já não vai, então bem aqui na borda, ó. 100 milímetros. Vamos ver agora no eixo Y. A câmera não tá pegando, galera, mas tá com 100 milímetros também o arquivo. No eixo X e no eixo Y, galera, tá batendo. Então é isso aí, galera. Podemos ver que a máquina está cumprindo com as medidas. Já podemos descolar isso aqui da mesa. Lembrando que para fazer a medida, a peça tem que estar fixa na mesa, porque depois que tira, ela altera as dimensões. E aí tentar não forçar muito o paquímetro aqui na medida da peça, porque senão ela entorta também, descola da peça. E aí vocês vão tirar medidas erradas se a peça descolar e alterar as dimensões. E aí, galera, estamos aqui com os arquivos impressos. Esses foram os arquivos de teste para sabermos se a impressora está fazendo a impressão adequadamente. Podemos observar algumas coisas aqui. O cubo de calibração ficou com um pouquinho de subextrusão na base e quase até a metade aqui por causa do ajuste do parafuso de tensão do filamento. Ocasionou aí uma subextrusão, dificultou a extrusora a puxar o filamento, mas no geral ele está dentro dos limites. A precisão dimensional dele foi aceitável. Podem ver que as facetas aqui só tem o padrão de subextrusão, galera, onde faltou um pouquinho de filamento em algumas camadas aqui, mas no geral a superfície ficou boa. Apresentou esse padrãozinho aqui também de ghost, apesar de eu ter tensionado as correias, ele não sumiu totalmente aqui do eixo Y, galera. Mas acredito que também foi por causa da velocidade, que eu deixei um pouco elevada para um teste de um primeiro cubo de calibração. E o outro defeito aqui foi a saia ou o skirt, que acabou sendo arrastado. Ele estava muito próximo da peça na hora de imprimir, e aí isso aí acabou prejudicando, porque o bico acabou arrastando a saia junto, e na primeira camada ela se fundiu. O excesso de filamento do skirt que foi arrastado se fundiu nas primeiras camadas, criando essa parte defeituosa aqui. Mas no geral, o cubo de calibração ficou muito bom. O 3D Bench aqui também, o barquinho, não saiu perfeito, galera. A máquina apresentou dificuldades aí para imprimir.
os overhangs aqui, limite de angulação. Criou alguns padrões aqui também de blob. Aqui também teve problema no overhang. São áreas com muita inclinação. A máquina não conseguiu reproduzir fielmente. Mas isso é referente ao ajuste de calibração do filamento, galera. Que depois de calibrar a máquina inteira, ainda tem essa de calibrar o filamento de acordo com uma melhor qualidade otimizada. Existem vários testes aí para se realizar a calibração do filamento. Testes de temperatura, testes de string, testes de ponte, testes de overhang. E assim, dessa forma, conseguimos calibrar o filamento. No caso, são configurações adicionais. No caso, a máquina já funciona, já está operacional. E aí, mais para frente, vocês fiquem ligados, que eu vou ensinar como fazer alguma dessas configurações, alguns testes otimizados, para conseguirmos calibrar o filamento. Um desses testes de ajuste é o K-Factor, que tem lá no site do Thingiverse, galera. Thingiverse não, perdão. O teste de K-Factor tem no site do Marlin. E é uma forma de conseguir calibrar o filamento de acordo com as velocidades máximas e mínimas da máquina, galera. Mas isso não vai ficar para outro vídeo. Chegamos ao fim aqui da nossa série, com a impressão desses arquivos. A qualidade de superfície está excelente. Só alguns padrões referentes à extrusão que estava mal configurado. A máquina criou uns blobs aqui, que são essas bolinhas, que são camadas de excessos de material naquela camada em específico. Muitas vezes o que causa isso é a retração mal configurada, onde o motor não consegue retrair o filamento suficiente para evitar esse acúmulo de material desnecessário nos pontos em que a máquina não fez a retração. Existe o perímetro mínimo lá para a máquina fazer retração. Ele estava um pouco alto também. Por isso, nessas partes menores, a máquina deixou o filamento ao invés de retrair. E aqui no último teste, galera, que fizemos, o teste do 100 mm. A máquina apresentou um bom resultado. Manteve aí o esquadro, a precisão de dimensional dos 100 mm. E com isso a gente chega ao fim da série, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado das impressões de teste. No decorrer dos próximos vídeos que eu vier gravando, vocês podem ter certeza que vai ter impressões maiores para testar a máquina nos limites mesmo. Porque esses testes aqui são testes básicos de funcionamento da máquina, galera, para saber quais são os limites e se está tudo ok com a nossa impressora 3D reciclada. E é isso aí, meus amigos. Como pudemos acompanhar, vimos aí a nossa máquina imprimindo os modelos de teste perfeitamente. E com isso, a gente chega ao fim da nossa série de montagem de uma impressora 3D de replicação rápida e de baixo custo, visando a reciclagem de componentes eletrônicos em seu projeto. Gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e acompanharam a série. Deixem o like e se inscrevam no canal para ficar por dentro das novidades que ainda virão. E é isso aí. Um abraço para todos, até a próxima e valeu!